Oi pessoal, tudo bem? Sou o AlphaLoud e hoje é dia de falarmos finalmente sobre o Detton Ray Pegasus SG1 DAC amplificador Bluetooth enviado muito gentilmente pela própria marca, a Detton Ray. Link na descrição caso vocês queiram dar uma olhadinha ou comprar. A Detton Ray é uma marca na qual faz DAPs, amplificadores e DACs, também Bluetooth e também de mesa, com uma excelente qualidade e também está flertando com o high-end, digamos assim. Tem produtos assim de 400 até 2.000 dólares, então são produtos mais sofisticados que a marca apresenta. E também tem fone de ouvido. E eles me mandaram esse SG1, que é, como eu disse, um DAC amplificador exclusivamente Bluetooth, ele não é um DAC de mesa. Então, na apresentação você já tem, além do amplificador protegido com um adesivo, o cabo para carregamento e tem um manualzinho de instruções que é bem completo e que você pode encontrar boa parte dessas informações também no site da Detton Ray, o que é bem interessante. Lembrando que ele está numa pegada um pouco parecida com o X do XP2 BAW, porém ele traz uma proposta de som diferente e que você pode mudar o som conforme o firmware que você pode trocar de forma, seja no Windows ou no Mac, enfim. Então, além disso, você tem aqui as saídas para fones de ouvido, que são essas. A balanceada 4.4 mm e a 3.5 mm, o famoso P2. No P2 você tem uma bateria de 8 horas e na balanceada você tem em torno de 5 a 6 horas no uso da bateria. A carga é em torno de 3 horas, até que demora ao ligar ele. É aqui, assim como no X-Duo, ele tem esse knob de volume que eu acho muito bonito e é característico da marca. E você liga aqui, ele também tem a chavinha e você tem o indicador de que ele está ligado aqui, ó, como vocês podem ver. E também tem o indicador de bateria. E como vocês podem ver, ele está na cor verde. Essa é a cor em que ele está totalmente carregado, ou entre 80%. Entre 80% e abaixo disso e 30%, ele está na luz azul, e abaixo disso é o sinal de que está descarregando na luz vermelha. E fora isso, os codecs SBC, AC, LDAC, aptX e de outros formatos, MP3, enfim. E você tem o controle de ganho aqui. Virado para cima é o ganho alto e para baixo é o ganho baixo. E aqui também temos os controles de mídia. Play, pause, avançar e retroceder faixa. Infelizmente não tem um microfone para fazer alguma chamada. Agora alguns pontos importantes a frisar em termos de conexão. Ele funcionou tranquilamente aqui o LDAC. E a minha única crítica em relação a ruído de fundo é que ele tem aquele pequeno pichadinho, aquele pirilim-pim-pim no lado direito, enquanto eu conecto o fone, seja na balanceada e na single-ended. É uma coisa que me incomoda no momento que eu não estou ouvindo nada, entendeu? Aí você fica ouvindo aquele ruído, mas de resto não me incomodou, não tem outros ruídos aqui, não tem aquele ruído rosa, aquele white noise de fundo, não tem. Agora, um ponto bem interessante a frisar é que em termos de potência, eles não mostram em termos de miliwatts, apenas mostram em termos de volts. Na single-ended é 2.9 volts e na balanceada 2.8 volts. Porém, é importante frisar isso aqui. Eu achei um pouco baixo o som na single-ended. Tipo assim, eu botei um True Zero Red nele e assim, ele ficou baixo para mim, e é porque eu subi o volume quase todo. E subindo o volume quase todo fica no volume aceitável, isso no ganho baixo. No ganho alto ele quase que triplica o som e aí fica mais interessante a história. E aí você tem também na balanceada, que é um pouco baixo também com o ganho baixo, mas ele fica muito alto no ganho alto. Então eu acho bem interessante esse tipo de amplificador para headphones com uma exigência média e NIRS. Eu acho que ele não casa tão bem em casos de fones mais quentes, entendeu? Porque eu acho que ele é um amplificador um pouco mais quente, um pouco mais amaciado. Ele tá numa linha meio parecida com o Zen DAC da Hi-Fi, que tá numa pegada mais eufônica, envolvente.
Ele tem até uma transparência legal, uma separação de instrumentos que é boa, só que ele parece caminhar para essa linha mais eufônica. E eu acho bem interessante usar isso em fones como o Hi-Fi Mega E400 SE com uma balanceada, também em fones um pouco mais analíticos, com um pouco mais de transparência, pois pode trazer um calor interessante e você pode alternar aí nos firmwares. Então, no momento que você baixar a pasta onde tem os firmwares do Detton Ray, você tem aqui SG1 Firmware Tools, e aí tem o manual e tem os firmwares aqui, e aí você tem esse executável que você tem que abrir, e lembrando, ele tem que estar conectado com o Detton Ray na USB e também ligado no Bluetooth. Depois de instalado, você abre o Fly MCU e tem aqui disponível momento aqui para você mudar. Aí você tem as opções Rhapsody e Serenade. Tem rock também, mas está em experimento. Vamos selecionar aqui a Serenade por enquanto. Então tem aqui as opções de inicial ISP e também tem a parte de verificar. Aí você tem que clicar também nas opções de reset, no ganho e também outras opções disponíveis aqui. Aí você clica em Start ISP e aí começa o processo. E aí quando terminar e for concluído, o Detton Ray vai reiniciar e vai acabar desativando o Bluetooth, se você estiver ouvindo alguma coisa durante o processo. Os principais firmwares aqui são o Rhapsody e o Serenade. E o Rhapsody é o principal, que traz um pouco mais de calor e eu acho mais interessante. E no caso do Serenade, ele também tem uma pegada um pouco envolvente, porém eu sinto que ele tem um pouquinho mais de presença em médio agudos. Então, dito isso, eu achei esse amplificador bem interessante, mas ele é muito peculiar, cara. Em termos de potência de ganho baixo, ele ficou devendo um pouco, mas ele compensa com um ganho alto. E assim, eu acho que o casamento de impedância de alguns fones vai ser um fator decisivo para você usar esse amplificador aqui, porque eu acredito que ele tenha uma saída de impedância relativamente alta, o que pode mexer com a curva de alguns fones, que foi o que aconteceu aqui, e que de resto eu achei a conexão muito boa, tem um pareamento bacana, dificilmente trouxe engasgos em longa distância, como sei lá 4, 5 metros ou 6, e eu achei bem interessante essa proposta deles. Só que eu não acho que é para todo mundo, tá? Quem busca neutralidade talvez fique mais satisfeito com amplificadores um pouco mais baratos como o XP2 Bal. Lembrando que esse é um amplificador que está na casa dos R$2.000, então ele tem uma proposta que é mais específica, mas quem gosta de um calorzinho e que quer aplicar isso no seu in-ear ou fone com uma pegada um pouco mais analítica, aí sim eu acho uma bela de uma proposta o que esse garotão, o Pegasus SG1 faz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Se vocês têm mais dúvidas em relação a esse amplificador, comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível, lembrando que tem clubes de membros para você assinar e ter reviews antecipados. Um forte abraço, gente. Cuidem-se bem.